Queridos ouvintes, hoje vamos contar a história de uma jovem mulher que queria salvar sua família e, para isso, se casou com um milionário doente. Mas quando ele tirou a máscara na primeira noite de núpcias, ela sofreu um choque que mudaria tudo. Camila estava na janela de seu pequeno quarto e olhava para o céu cinzento que parecia refletir seus tormentos interiores. A chuva batucava contra o vidro e as gotas se fundiam em filetes sem forma, exatamente como sua vida tinha mergulhado no caos nos últimos meses. Camila, você está aí? A voz fraca de sua mãe veio do quarto ao lado. A garota suspirou e tirou uma mecha de cabelo escuro da testa. Ao longo dos anos, ela tinha aprendido a esconder seus verdadeiros sentimentos atrás de um sorriso. Mas hoje, até mesmo essa máscara habitual ameaçava se quebrar. Sim, mãe, já estou indo, respondeu ela, tentando fazer sua voz soar animada. No quarto da mãe, cheirava a remédios e ar viciado. Ana Souza estava deitada na cama. Seu rosto, antes cheio, estava encovado e seus olhos estavam turvos de dor e exaustão constante. Há quase um ano a doença a consumia e a família não tinha dinheiro para um tratamento adequado. Eu te trouxe um chá. Camila colocou a xícara na mesa de cabeceira e sentou-se na beira da cama. Como a senhora está se sentindo? Melhor não perguntar. A mãe tentou sorrir, mas saiu mais como uma careta. Onde está o seu pai? Papai? Ele saiu para falar com aquelas pessoas. Ana fechou os olhos e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Meu Deus, a que ponto chegamos? Eu disse ao Jorge para não pegar dinheiro com eles. Eu o avisei. Camila apertou a mão da mãe. Ela se lembrou do dia, 3 meses atrás, quando seu pai chegou em casa com um maço de notas de reais. Era o dinheiro para a cirurgia da mãe, que eles não teriam como pagar de outra forma. Naquela época parecia uma salvação, mas os agiotas não eram pessoas que perdoavam dívidas. A porta do apartamento se abriu com um baque surdo, fazendo as duas mulheres se encolherem. Jorge Souza entrou no quarto e Camila soube que a conversa não tinha corrido bem. O rosto do pai estava pálido, suas mãos tremiam. Papai, o que eles disseram? O homem afundou em uma cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Por alguns instantes houve silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do velho relógio de parede. Nós temos uma semana, disse ele finalmente com a voz embargada. Uma semana para pagar as dívidas, senão eles tomam nosso apartamento e isso não é tudo. O que mais? Sussurrou Camila, embora seu coração já lhe dissesse que as notícias seriam ainda piores. Eles disseram que há uma possibilidade. Jorge levantou um olhar para a filha, seus olhos cheios de dor e vergonha. O chefe deles é um homem rico. Ele te viu uma vez, quando esteve aqui, e está disposto a perdoar todas as dívidas se você concordar em se casar com ele. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela ouvia as palavras, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Isso é uma brincadeira, né? Ela conseguiu dizer. Papai, me diz que isso é uma piada de mau gosto. Eu nunca... A voz de Jorge falhou. Camila, eu nunca te pediria isso, mas eles disseram. Eles disseram que se não pagarmos, eles não vão apenas tirar o apartamento. Eles ameaçaram que sua mãe não chegará ao fim do mês. Ana Souza soluçou e Camila paralisou. Fragmentos de pensamentos corriam por sua cabeça, cada um pior que o anterior. Quem é ele? Perguntou ela, surpreendendo-se com sua própria calma. O nome dele é Conrado Valente. Ele tem uns 50 e poucos anos. Dizem que ele mal consegue andar depois de uma doença, mas é muito rico, muito influente. O pai falava sem olhar para ela. Nós não temos escolha, Camila. Os dias seguintes passaram como num nevoeiro. Mecanicamente, Camila cumpria suas obrigações, cuidava da mãe, cozinhava, limpava, mas dentro dela rugia uma tempestade de sentimentos conflitantes. Raiva do pai por sua estupidez, pena da mãe, medo do futuro desconhecido e, o pior, o sentimento de culpa, porque lá no fundo ela culpava os pais pela situação em que estava. No terceiro dia, veio um homem de Conrado Valente. Um homem alto, em forma, na casa dos 40 anos, vestindo um terno caro. Ele parecia tão deslocado no apartamento pobre deles que Camila quase riu. Quase. Meu nome é Lúcio Borges. Apresentou-se ele, estendendo-lhe um cartão de visitas. Sou o assistente do Sr. Valente. Ele me pediu para lhe entregar isto. Camila pegou o envelope com as mãos trêmulas.
Dentro havia a foto de uma propriedade que parecia um castelo e um bilhete curto. Esta será a sua casa. Prometo que não lhe faltará nada. O Senhor Valente é um homem de palavra, continuou Lúcio Borges, observando a reação da garota. Ele entende que a situação é incomum, mas está disposto a garantir a segurança não só sua, mas também de seus pais. Sua mãe terá os melhores médicos, um tratamento em uma clínica especializada, se necessário. E o que ele ganha em troca? Perguntou Camila. Sua voz soou mais fria do que ela esperava. Eu preciso saber a verdade. O que ele quer realmente de mim? Lúcio Borges hesitou por um momento para encontrar as palavras certas. O Senhor Valente está na casa dos 50. Ele está gravemente doente. Após um derrame, o lado esquerdo do corpo dele ficou praticamente paralisado. Ele caminha com dificuldade, apoiado em uma bengala e com a ajuda de um cuidador. Os médicos lhe dão no máximo 1, talvez 2 anos. Ele não tem herdeiros, não tem família. Ele é solitário. O homem fez uma pausa. Ele não quer passar o resto da vida sozinho. Ele precisa de companhia, uma mulher que esteja ao seu lado. Isso significa que devo me tornar uma enfermeira. Na voz de Camila transpareceu amargura. Uma esposa, corrigiu Lúcio Borges. Uma esposa legítima. Após a morte dele, a senhora herdará toda a fortuna. É uma quantia considerável, acredite em mim. Sua família estará garantida para o resto da vida. Camila olhou para a mãe, que estava no quarto ao lado e tinha ouvido cada palavra da conversa. Seus olhares se encontraram e nos olhos de Ana a garota viu uma mistura de súplica e a disposição de recusar tudo, só para que a filha não tivesse que se sacrificar. Eu tenho condições, disse Camila, surpresa com a firmeza de sua própria voz. O tratamento da minha mãe começa imediatamente. As dívidas do meu pai serão totalmente anuladas ainda hoje e eu quero conhecê-lo antes do casamento, o Senhor Valente. Ele prefere não se mostrar até o casamento, começou Lúcio Borges, mas Camila o interrompeu. Essas são as minhas condições, ou eu o vejo antes ou o negócio está desfeito. O assistente pegou o celular e foi até a janela para falar baixo com alguém. Camila ouviu fragmentos de frases. Ela insiste, eu entendo, mas tudo bem, eu vou dizer a ele. Finalmente ele voltou. O Senhor Valente concorda? Amanhã, às 15 horas, virá um carro para levá-la à mansão. Ele lhe entregou outro envelope, desta vez um bem grosso. Isto é um adiantamento para o tratamento de sua mãe. O restante vocês receberão após o casamento civil. Quando Lúcio Borges foi embora, Camila abriu o envelope. Dentro havia mais dinheiro do que ela já tinha visto em toda a sua vida. Seu pai, que olhava por cima do ombro dela, ficou pálido. Meu Deus, Camila, talvez devêssemos desistir. Nós vamos encontrar outro jeito. Não, pai, disse a garota com firmeza. Nós não temos mais outro jeito. Amanhã eu vou lá e vejo esse homem. Então eu decido. Naquela noite, Camila não conseguiu dormir. Ela ficou acordada, olhando para o teto e pensando em como a vida podia mudar rápido. 1 mês atrás, ela era uma garota comum, com sonhos comuns. Encontrar um emprego que amasse, conhecer um bom homem, formar uma família. Agora, ela se preparava para se vender para salvar seus pais. O carro preto chegou pontualmente às 15 horas. Camila vestiu sua melhor roupa, um vestido vermelho escuro simples que ela guardava para ocasiões especiais. A ironia da situação não lhe escapou. Ela estava se arrumando para um encontro com um homem que, na prática, a tinha comprado. A mãe chorou ao se despedir da filha e o pai ficou afastado, incapaz de levantar o olhar. Camila abraçou Ana Souza e sussurrou. Vai ficar tudo bem, mãe, eu prometo. Era uma mentira e ambas sabiam disso. A viagem até a mansão durou cerca de 1 hora. O carro saiu da cidade e serpenteou por estradas estreitas entre campos e matas, até virar em um portão alto com arabescos dourados. Atrás do portão, abriu-se a vista para um terreno que mais parecia um parque, gramados perfeitamente cuidados, fontes, alamedas de árvores antigas. E no meio desse esplendor erguia-se a mansão, um edifício de 3 andares com colunas e sacadas, cuja visão lhe tirou o fôlego. Lúcio Borges a recebeu na entrada. Bem-vinda, disse ele com um sorriso forçado. O Senhor Valente a espera na biblioteca. Por favor, siga-me. Por dentro, a mansão era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, lustres de cristal, pinturas com molduras douradas nas paredes. Camila se sentiu como se tivesse entrado em um museu.
Seus passos ecoavam nos corredores espaçosos. A biblioteca ficava no primeiro andar. Lúcio Borges abriu a maciça porta de carvalho e se afastou para deixar Camila entrar primeiro. O cômodo era enorme. As paredes cobertas de livros do chão ao teto. Na janela, um homem estava sentado em uma poltrona, de costas para uma porta. Camila viu apenas sua silhueta, ombros largos, cabelos grisalhos. Senhor Valente, o senhor tem visita, anunciou o assistente e saiu, fechando a porta atrás de si. Houve silêncio, opressivo e pesado. O homem não se virou e Camila não sabia o que fazer. Ir até lá ou esperar. Finalmente ela tomou coragem e deu alguns passos à frente. Boa tarde. Sua voz soou mais baixa do que ela queria. Aproxime-se, disse uma voz rouca. Eu quero ver você. Camila contornou lentamente a poltrona e paralisou. Diante dela estava sentado um homem cujo rosto estava escondido atrás de uma estranha meia máscara, que cobria a parte superior do rosto e um olho. Apenas o queixo com o início da barba grisalha e os lábios finos eram visíveis. Sua mão esquerda repousava sem vida no braço da poltrona. A direita segurava com força o punho de uma bengala. Não se assuste, zombou ele, ao notar a reação dela. O derrame não desfigurou apenas meu corpo, mas também meu rosto. O lado esquerdo está paralisado, o rosto distorcido. Não é uma visão agradável, eu admito. Por isso uso esta máscara. Camila engoliu em seco. A voz dele era forte, o que não combinava com a imagem do homem doente e frágil. Sente-se, ele indicou a cadeira à frente. Suponho que você tenha perguntas. Por que eu? Deixou escapar Camila, sentando-se. O senhor tem tanto dinheiro, poderia contratar qualquer um, comprar qualquer mulher. Por que me obriga a casar com o senhor? Conrado Valente ficou em silêncio por alguns segundos, como se pensasse na resposta. Porque você não viria até mim implorar por motivos egoístas, disse ele finalmente. Você não está aqui porque quer meu dinheiro para si mesma. Você está aqui pela sua família. Isso fala bem do seu caráter. Ele calou-se. Passei minha vida inteira cercado por pessoas que queriam algo de mim. Dinheiro, contatos, influência. Ninguém que estivesse comigo simplesmente por estar. E o senhor acredita que eu estarei com o senhor simplesmente por estar? Retrucou Camila. O senhor mesmo acabou de dizer que estou aqui por causa da minha família. Sim, mas pelo menos você é honesta em seus motivos, respondeu ele. E eu sei que você não vai me trair. Sua lealdade à família é a garantia de que você cumprirá sua parte do acordo. Que parte exatamente? Perguntou Camila. O que o senhor quer de mim? Conrado Valente levantou-se com dificuldade da poltrona, apoiado na bengala. Ele realmente mal se aguentava em pé. A perna esquerda se arrastava pelo chão. Esteja simplesmente ao meu lado, disse ele cansado. Jante comigo, converse comigo, leia livros para mim. Crie a ilusão de que eu tenho uma família, de que não vou morrer sozinho. Ele se virou para a janela. Isso é tudo. Camila viu a figura curvada na janela e sentiu uma estranha mistura de pena e repulsa. Pena, porque diante dela estava um homem moribundo e solitário. Repulsa, porque ele usava sua riqueza para comprar companhia sem perguntar o que ela mesma queria. E se eu recusar? Perguntou ela baixinho. Se eu me levantar e for embora agora? Conrado Valente se virou e em seu único olho visível brilhou algo como surpresa. Então você terá que devolver o dinheiro que eu dei para o tratamento da sua mãe e as dívidas do seu pai continuarão existindo. Ele ficou em silêncio. Mas eu não vou te segurar à força. A escolha é sempre sua, Camila. Ela se levantou e foi até a janela ao lado dele. Dali se tinha uma vista maravilhosa do jardim, iluminado pelo sol da tarde. Em algum lugar lá fora, atrás daqueles muros altos, estava sua vida anterior. O apartamento pequeno, a mãe doente, o pai quebrado pela culpa, pobreza e desesperança. Quando é o casamento? Perguntou ela sem desviar o olhar da janela. Em uma semana, uma cerimônia simples no cartório, apenas o necessário, sem festas, se você não se importar. Eu não me importo. Camila se virou para ele. Eu tenho mais uma condição. Quero poder visitar meus pais regularmente e quero que eles possam vir aqui quando a mamãe estiver melhor. Conrado Valente assentiu. Claro, esta é sua casa agora. Você pode convidar quem quiser. Ele deu alguns passos em direção à porta. Cada passo lhe custava um esforço visível. O Lúcio vai lhe mostrar os quartos. Você pode escolher qualquer um, exceto o meu.
Amanhã suas coisas serão trazidas. Espere, Camila o deteve. Eu ainda não disse o sim definitivo. O homem se virou e seus lábios se contorceram em uma espécie de sorriso. Mas você já tomou sua decisão. Eu vejo isso. Ele abriu a porta. Bem-vinda à gaiola de ouro, Camila. Quando a porta se fechou atrás dele, a garota afundou de volta na cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Ela não tinha mais lágrimas. Tinha derramado todas nos últimos dias. Tudo o que restava era um vazio e exaustão. Lúcio Borges apareceu cerca de 10 minutos depois e a conduziu pela mansão. Havia tantos cômodos que Camila perdeu a conta. Salões, salas de jantar, sala de bilhar, uma academia, um jardim de inverno. No segundo andar ficavam os quartos de dormir, uma suíte inteira de cômodos com tetos altos e janelas enormes. Esta parte da propriedade está inteiramente à sua disposição, explicou o assistente. O Sr. Valente ocupa os cômodos no térreo. É difícil para ele subir escadas. A senhorita pode escolher qualquer quarto. Camila parou em frente a um quarto no canto do edifício. Das janelas tinha-se de um lado vista para o jardim e do outro para a floresta. O quarto era claro e espaçoso. Os móveis eram sólidos, mas não ostentosos. Este aqui, disse ela. Excelente escolha, elogiou Lúcio Borges. Aqui morava antigamente a... Ele hesitou. Não importa, amanhã vou providenciar para que seus pertences pessoais sejam trazidos para cá. E agora, permita-me acompanhá-la para o jantar. O Sr. Valente a espera às 19 horas, na pequena sala de jantar. Deixada sozinha, Camila foi até a janela e encostou a testa no vidro frio. Lá embaixo, no jardim, um jardineiro caminhava e podava arbustos, uma imagem comum e tranquila. Mas dentro de Camila tudo fervilhava. Ela se lembrou das palavras de Conrado Valente sobre a gaiola de ouro, como ele tinha se expressado de forma certeira. Aqui havia tudo: riqueza, conforto, segurança, tudo exceto liberdade. Às 19 horas, ela desceu para a pequena sala de jantar. A tal sala pequena era do tamanho de todo o seu apartamento. A longa mesa estava posta para 2 pessoas em extremidades opostas. Conrado Valente já estava sentado em seu lugar. A máscara ainda cobria seu rosto. Sente-se, por favor. Ele apontou para o lugar à frente. O jantar transcorreu em um silêncio opressivo. Camila mal tocou na comida, embora os pratos fossem requintados. Conrado Valente comia devagar e manuseava o garfo desajeitadamente com a mão direita. Conte-me sobre você, disse ele finalmente. O que você fazia? Do que você gosta? Eu trabalhava em uma livraria, respondeu Camila secamente. Eu gosto de ler. Que livros? Clássicos, Dostoiévski, Tolstói, prosa moderna também leio. Aqui tem uma grande biblioteca, observou ele. Você pode pegar qualquer livro. Eu também gosto de ler, mas minha visão está piorando. Seria bom se você lesse para mim às vezes. Camila assentiu, sem levantar o olhar. Após o jantar, Camila voltou para seu quarto e ficou muito tempo na janela, olhando para a escuridão. As estrelas no céu pareciam distantes e frias, exatamente como sua nova vida. Ela tentou imaginar que viveria aqui permanentemente, que este era seu lar, mas o pensamento não queria se fixar em sua cabeça. De manhã, uma batida na porta a acordou. Na soleira estava uma mulher de uns 50 anos em um vestido cinza severo. Bom dia, disse ela. Meu nome é Dona Jandira. Sou a governanta. O Sr. Valente mandou avisar que o café da manhã será servido às 8 horas. Suas coisas chegaram. Mandei arrumá-las no closet. Camila foi até o closet e parou na porta. Sua mala modesta com roupas se perdia no meio de vestidos novos, conjuntos e sapatos. Tudo caro, de alta qualidade, obviamente escolhido especialmente para o tamanho dela. De onde veio isso? Perguntou ela confusa. O Sr. Valente ordenou, Dona Jandira deu de ombros. Ele disse que uma esposa deve se apresentar adequadamente. Se algo não servir, avise que nós trocamos. Camila passou a mão por um vestido de seda. Antigamente, ela só podia sonhar com tais coisas. Agora, ela tinha um guarda-roupa inteiro, mas isso não lhe trazia alegria. Cada vestido era uma lembrança do preço que ela havia pago. Os dias seguintes se fundiram em uma rotina monótona.
café da manhã e jantar com Conrado Valente, que decorriam em conversas educadas, mas tensas, longas horas na biblioteca, onde ela lia para ele. Passeio sozinha no jardim. Conrado não insistia na presença constante dela. Ele lhe dava liberdade. Mas essa liberdade era ilusória. Ela ainda estava em uma gaiola, mesmo que fosse dourada. Surpreendeu-a que Conrado não tivesse tentado, nem uma única vez, se aproximar fisicamente dela. Ele mantinha distância, era educado e correto. Às vezes ela capturava o olhar dele. O único olho visível da máscara olhava com uma certa melancolia, mas ele desviava o olhar imediatamente. No quarto dia, quando Camila lia Tchekhov para ele à noite, ele a interrompeu de repente. "Você está infeliz aqui?" Não era uma pergunta. Camila fechou o livro e olhou para ele. "O que o senhor esperava? Que eu ficasse feliz?" "Não!" suspirou ele pesadamente. "Mas eu tinha esperança de que com o tempo você ao menos se acostumasse com a vida no cativeiro, com o fato de que eu me vendi." Na voz dela rompeu a amargura. "Você salvou sua família", contradisse ele. "Isso não é uma venda, isso é um sacrifício. A diferença é pequena." Camila se levantou. "Posso ir? Estou cansada." Conrado assentiu e ela foi para a porta, mas a voz dele a segurou. "Camila, eu sei o que você pensa de mim, e talvez você tenha razão, mas acredite em mim. Se eu tivesse outro jeito..." Ele se calou. "Boa noite." Ela saiu sem responder. No corredor, ela esbarrou com Lúcio Borges. "Como ele está?" perguntou o assistente. "Cansado", respondeu Camila brevemente e quis passar por ele. Mas ele a deteve com uma pergunta. "A senhora sabe por que ele usa a máscara o tempo todo?" Ele disse que o rosto ficou paralisado após o derrame. Lúcio Borges a olhou de um jeito estranho. "Sim, claro, só por isso." Ele assentiu e foi embora, deixando Camila confusa. O que ele quis dizer com isso? O casamento aconteceu exatamente uma semana depois, como Conrado Valente havia prometido. Uma pequena cerimônia no cartório, sem convidados e sem festas. Apenas os dois, Lúcio Borges como testemunha e uma mulher idosa que Camila via pela primeira vez. Conrado veio em um terno preto rigoroso, apoiado em sua bengala. A máscara ainda cobria metade do seu rosto. Camila usava um vestido branco simples, um dos novos de seu guarda-roupa. Ela não conseguiu se olhar no espelho antes de sair. A cerimônia foi curta e sem alegria. Quando o oficial do registro civil os declarou marido e mulher, Conrado não tentou beijar sua noiva, apenas pegou a mão dela e disse baixinho: "Obrigado." Camila não respondeu. Ela não conseguia. Um nó na garganta impedia qualquer palavra. Após o casamento, Lúcio Borges os levou de volta para a mansão. No caminho, Camila olhava pela janela, sem realmente perceber a paisagem atrás do vidro. Ela era agora, oficialmente, a senhora Valente. De repente, ela se deu conta de que nem sequer conhecia o sobrenome do marido até pouco tempo. "Qual é o seu sobrenome mesmo?" perguntou ela, quebrando o silêncio. Conrado deu um leve sorriso. "Agora também é o seu. Valente. Soa irônico, não é? Valente, símbolo de coragem e força, e conosco..." Ele não terminou a frase, mas Camila entendeu de qualquer forma. Eles tinham um contrato, um negócio, mas nenhum amor. Na noite do mesmo dia, Dona Jandira apareceu com uma bandeja no quarto de Camila. "O senhor Valente mandou avisar que o jantar será nos aposentos dele", disse a governanta e colocou a bandeja na mesa. "Ele a espera às 21 horas. "Nos aposentos dele?" perguntou Camila, e seu coração começou a bater mais rápido. "Mas nós sempre comemos na sala de jantar. Hoje é um dia especial." Dona Jandira evitou o olhar dela. "Afinal, é o casamento." Quando a governanta saiu, Camila se deixou cair na cama. Suas mãos tremiam. Ela sabia que esse momento teria que chegar, mas mesmo assim não estava pronta. O dia todo ela tinha se convencido de que Conrado estava muito doente, muito frágil para os deveres conjugais. Mas e se ela estivesse enganada? Às 21 horas, ela reuniu toda a de sua coragem e desceu para o andar térreo. Os aposentos de Conrado ficavam na ala leste da mansão, onde ela nunca tinha entrado. O corredor estava apenas fracamente iluminado. Sombras dançavam nas paredes. Ela bateu na porta maciça. "Entre!" soou a voz dele. O quarto era inesperadamente simples. Uma cama grande, com uma colcha escura, algumas poltronas, estantes de livros,
Uma lareira acesa. Em uma pequena mesa, o jantar estava posto para 2. Velas, vinho, pratos requintados. Conrado estava de pé junto à lareira, ainda com a máscara. Ele se virou quando ouviu os passos dela. Não tenha medo, disse ele, como se tivesse lido os pensamentos dela. Eu não pretendo fazer isso. Eu só te chamei para o jantar. Pela tradição, os cônjuges passam a primeira noite juntos, mas eu entendo que isso seria demais para você. Camila sentiu um alívio, que foi imediatamente substituído por vergonha. Ela se sentou à mesa e evitou o olhar dele. Eu queria conversar, continuou Conrado, sentando-se de frente para ela, sobre as regras da nossa convivência. Você é livre para fazer tudo o que quiser, encontrar amigos, viajar para onde desejar. O dinheiro está à sua disposição. Eu não pretendo te controlar. Para que tudo isso, então? Escapou de Camila. Se o senhor não precisa de uma esposa de verdade, para que o casamento? Conrado serviu vinho em 2 taças. Eu preciso de companhia, disse ele simplesmente. Alguém que esteja aqui nesta casa, alguém com quem eu possa conversar à noite. Alguém que esteja lá quando o fim chegar. Ele calou-se e olhou para o fogo da lareira. Você não pode imaginar como é assustador morrer sozinho. Havia tanta melancolia na voz dele que Camila sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Conte-me sobre o senhor, pediu ela. Quem é o senhor? De onde vem o dinheiro? Por que o senhor está sozinho? Conrado ficou em silêncio por um longo tempo, depois bebeu um gole de vinho. Uma história longa e triste. Tenho certeza de que você não quer ouvir. Quero sim, insistiu Camila. Se agora somos marido e mulher, eu deveria pelo menos saber com quem vivo sob o mesmo teto. Conrado Valente recostou-se em sua poltrona. Seus dedos apertavam a taça. O fogo na lareira lançava sombras estranhas em sua figura e o fazia parecer um fantasma do passado. Eu nasci em condições simples, começou ele. Meu pai bebia, minha mãe trabalhava em 2 empregos para alimentar meu irmão e eu. Desde a infância, eu sabia que teria que lutar sozinho se quisesse alcançar algo. Fui um bom aluno, fui para a faculdade, trabalhei em qualquer lugar que pude. Ele fez uma pausa. E então veio a virada. Caos, oportunidades, riscos. Eu assumi o risco. Peguei um empréstimo, fundei uma pequena empresa. Tive sorte, o negócio foi bem, depois mais um e mais um. Depois de 10 anos eu já era rico, depois de 20 anos muito rico. E o tempo todo o senhor ficou sozinho? Perguntou Camila. Não. Na voz dele vibrou amargura. Eu fui casado. Elisa, ela era linda, inteligente. Eu achava que a amava. Nos casamos quando eu tinha 30. Tivemos uma filha. Camila estremeceu. Uma filha. Então ele tinha tido uma família. O que aconteceu? Perguntou ela baixinho. Eu estava ocupado demais com os negócios. Conrado olhava fixamente para o fogo. Viagens constantes, reuniões, negócios. Eu achava que estava cuidando delas, dando-lhes o melhor, mas na realidade eu estava simplesmente ausente. Elisa se sentia sozinha, e então ela conheceu outro, meu ex-sócio. A voz dele ficou mais dura. Eles tiveram um caso por 1 ano pelas minhas costas. Quando descobri, fiz uma cena. Elisa pegou a filha e foi para a casa dele. E a filha, quantos anos ela tinha? 12, o nome dela era Luísa. Ele cerrou o punho. Eu lutei por ela, mas minha esposa colocou a criança contra mim. Ela disse que eu as tinha abandonado, que o dinheiro era mais importante para mim. Luísa parou de falar comigo e então houve um acidente. Camila paralisou, pressentindo algo terrível. Elisa e seu novo marido estavam viajando de carro. Luísa estava junto. Um motorista bêbado entrou na contramão. Conrado calou-se e Camila viu como a mão dele tremia. Todos os 3 morreram na hora. Luísa tinha 16 anos. Eu sinto muito, sussurrou Camila, e pela primeira vez sua compaixão era sincera. Depois disso eu me isolei de todos, continuou Conrado. Me joguei ainda mais fundo no trabalho. Construí esta mansão. Eu achava que criaria aqui algo como um ninho familiar, para onde um dia eu poderia trazer meus netos. Estúpido, não é? Ele sorriu amargamente. E então veio o derrame. Os médicos disseram: estresse, excesso de trabalho, idade. Eu fiquei preso neste corpo, uma armadilha cuja metade não funciona. Camila olhou para ele e algo dentro dela mudou.
Aquele não era apenas um velho rico que comprava uma esposa jovem, aquele era um ser humano quebrado que tinha perdido tudo o que era importante para ele. É por isso que o senhor usa a máscara, disse ela. Não só por causa da paralisia. Conrado assentiu. Eu não quero ver a pena nos olhos das pessoas. Já basta que eu a veja toda manhã no espelho. Eles ficaram em silêncio, interrompido apenas pelo estalar da madeira na lareira. Camila pensava sobre o que tinha ouvido. Sua própria dor não tinha desaparecido, mas agora ela entendia que Conrado também carregava um fardo pesado. O quarto que eu escolhi, disse ela de repente. O Lúcio Borges disse algo sobre alguém ter morado lá antes. Era da Luísa. Conrado estremeceu como se tivesse levado um tapa. Sim, ele disse com dificuldade. Eu tinha decorado. Pronto para minha filha. Eu esperava que ela viesse me visitar algum dia, mas ela nunca veio. Depois da morte dela, mandei trancar o quarto. Por quase 7 anos, ninguém entrou lá. Quer que eu escolha outro, talvez? Sugeriu Camila. Não, respondeu ele bruscamente. Pelo contrário, deixe que haja vida novamente naquele quarto. Não deve permanecer um mausoléu vazio. Ele se levantou e apoiou-se com esforço na bengala. É tarde, você deve descansar. Camila se levantou, mas hesitou na porta. Senhor Valente, obrigada por ter me contado isso. Eu sinto muito de verdade. Isso tudo é passado. Ele fez um gesto de descaso, mas ela viu como os ombros dele estavam tensos. Boa noite, Camila. Camila subiu para seu quarto e não conseguiu dormir por muito tempo. A história de Conrado não a deixava em paz. Ela imaginava a pequena Luísa, que vivia naquelas paredes apenas nos sonhos do pai. Uma menina que nunca soube que tinha um lar esperando pelo seu retorno. De manhã, Camila acordou com o barulho da chuva. Gotas cinzentas batucavam contra o vidro e transformavam o jardim em uma aquarela borrada. Ela se vestiu e desceu para o café da manhã, mas Conrado não estava na mesa. Ele não está se sentindo bem, explicou Dona Jandira enquanto lhe servia café. O médico está com ele agora. Ele disse que deve melhorar até o almoço. É algo grave? Perguntou Camila preocupada e surpreendeu-se com seu próprio interesse. Uma crise. Isso acontece depois de estresse ou excesso de trabalho. A governanta balançou a cabeça. Ontem foi um dia pesado para ele. O casamento, a conversa sobre o passado. Camila sentiu uma pontada de culpa. Posso visitá-lo? Dona Jandira ergueu as sobrancelhas, surpresa. Claro, a senhora agora é esposa dele. Só espere até o médico terminar o exame. Camila passou a manhã na biblioteca, tentou ler, mas seus pensamentos giravam constantemente em torno de Conrado. Perto do meio-dia, Lúcio Borges apareceu. O senhor Valente pede que a senhora entre, se lhe convier. Ela o seguiu até os aposentos do marido. Conrado estava deitado na cama, pálido, mas ainda estava com a máscara. Ao ver Camila, ele tentou se endireitar, mas ela o conteve com um gesto. Fique deitado, não se levante. Como o senhor está se sentindo? Vou sobreviver. Ele sorriu fracamente. Desculpe por ter estragado o primeiro dia do seu casamento. Bobagem. Camila puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. O senhor precisa descansar. Quer que eu leia algo para o senhor? Conrado olhou para ela surpreso. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas eu quero. Ela pegou o livro que estava na mesa de cabeceira, uma coletânea de contos de Chekhov, e começou a ler. Sua voz era calma e melodiosa e preenchia o quarto. Conrado fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, seu rosto parecia em paz. Ela leu por cerca de 1 hora. Quando terminou o conto, viu que Conrado estava dormindo. Ela se levantou silenciosamente e quis sair, mas a voz dele a segurou. Não vá, por favor. Camila se virou. Ele não abriu os olhos, mas sua mão se estendeu levemente na direção dela. Fique sentada aí. É mais fácil para mim quando você está aqui. Ela voltou para a cadeira e eles ficaram em silêncio. A chuva lá fora aumentou e transformou-se em um temporal. Na lareira, a madeira estalava e, naquele silêncio, Camila percebeu de repente que não era mais tão difícil para ela como antes. Algo havia mudado desde a conversa de ontem. À noite, quando Conrado estava melhor, eles jantaram juntos no quarto dele. Ele comeu pouco, mas estava de melhor humor. Sua mãe, disse ele entre os pratos. O Lúcio acertou com a clínica. Depois de amanhã, ela será levada para exames. Os melhores especialistas, um diagnóstico completo. Obrigada. Camila sentiu as lágrimas subirem aos olhos.
O senhor não pode imaginar o quanto isso é importante para mim. Posso sim, eu posso imaginar. Ele pegou seu copo de água. Família é a coisa mais importante. Eu percebi isso tarde demais, mas você ainda tem tempo. Você tem a vida inteira pela frente. O senhor também? Contradisse Camila. Médicos podem se enganar. Conrado sorriu tristemente. Minha querida, eu já me conformei, mas sou grato ao destino por ter me enviado você, mesmo que apenas para o tempo final. Eles ficaram sentados juntos até tarde da noite e conversaram sobre tudo. Conrado contou histórias de sua juventude, Camila contou sobre a livraria onde trabalhava, sobre os livros que amava. E a cada minuto, a parede entre eles ficava mais fina. Quando Camila voltou para seu quarto, já passava da meia-noite. Ela se deitou e fechou os olhos, mas o sono não vinha. Em sua cabeça ecoava a voz de Conrado. É mais fácil para mim quando você está aqui. Tão simples, mas tão cheio de solidão. E então ela ouviu um grito. Camila pulou da cama e correu, sem pensar, escada abaixo. O grito vinha dos aposentos de Conrado, desesperado e cheio de dor. Ela escancarou a porta e paralisou na soleira. Conrado estava deitado no chão ao lado da cama, curvado de dor. A máscara tinha escorregado para o lado e revelava parte de seu rosto. Ao lado dele estava sua bengala caída. Senhor Valente! Camila correu até ele. O que aconteceu? Caí. Ele disse com dificuldade entre os dentes cerrados. Eu queria ir ao banheiro. O pé torceu. Fique calmo. Ela pegou o telefone da mesa de cabeceira e discou o número que estava salvo em discagem rápida. O assistente atendeu após o terceiro toque, a voz sonolenta. Venha para cá imediatamente e chame o médico. O senhor Valente caiu. Enquanto esperavam, Camila o ajudou cuidadosamente a se sentar e encostar as costas na cama. Conrado respirava com dificuldade. Seu rosto estava distorcido de dor. A máscara agora estava pendurada pelo cordão para o lado e revelava seu rosto completamente. Camila o viu por inteiro pela primeira vez. O lado esquerdo estava de fato paralisado. A pálpebra estava caída. O canto da boca estava rígido, em uma posição não natural. Mas não foi isso que a fez prender a respiração. Mesmo através das marcas da doença, mesmo através do grisalho e das rugas, ela viu traços que lhe pareciam vagamente familiares. Algo na forma das maçãs do rosto, na linha do queixo, na forma dos olhos. Não olhe. Conrado tentou virar a cabeça, mas Camila o segurou suavemente. Está tudo bem. O senhor sabe que eu não sou sensível. Ela pegou uma toalha da poltrona e limpou cuidadosamente o suor da testa dele. Onde dói mais? O pé. Acho que torci o tornozelo. 10 minutos depois, Lúcio Borges chegou correndo, seguido por um médico, um homem mais velho, com têmporas grisalhas e olhos cansados. Enquanto o médico examinava Conrado, Camila ficou afastada, mas nem pensou em sair. Uma torção, confirmou o médico. Forte contusão, precisa ser imobilizado. Repouso na cama por alguns dias é obrigatório. Eu me viro, começou Conrado, mas o médico o interrompeu. O senhor precisa de ajuda, ajuda constante. O senhor não pode ficar sozinho no seu estado, senhor Valente. Qualquer queda pode terminar muito pior. Ele me tem, disse Camila, inesperadamente até para si mesma. Eu vou cuidar dele. Todos os três, Conrado, o médico e Lúcio, olharam para ela. Camila, você não é obrigada, começou Conrado, mas ela levantou a mão. Eu sou sua esposa, oficialmente, e esposas cuidam de seus maridos quando eles estão doentes, então não discutam. O médico assentiu com aprovação e começou a dar instruções. Camila ouvia agora atentamente e memorizava cada palavra. Quando o médico e Lúcio Borges finalmente foram embora, ela ajudou Conrado a se deitar na cama. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele baixinho, enquanto ela o cobria. Nós dois sabemos que este não é um casamento de verdade. Camila sentou-se na beira da cama. Talvez não sejam de verdade no sentido tradicional, mas o senhor ajudou minha família, deu à minha mãe uma chance de sobrevivência, e eu não posso simplesmente assistir enquanto o senhor está mal. Conrado a olhou por um longo tempo, e em seu olho brilhou algo como lágrimas. Você é incrível, sussurrou ele. Luísa teria sido tão bondosa e compassiva quanto você. Conte-me sobre ela, pediu Camila. Como ela era? E Conrado contou sobre a menininha de tranças que amava contos de fadas, sobre como ela sonhava em ser médica, sobre sua risada que soava como pequenos sinos.
Ele falava e lágrimas escorriam por seu rosto, agora sem máscara. Camila segurava a mão dele e ouvia em silêncio. E então, quando ele, exausto pela dor e pelas lembranças, adormeceu, ela permaneceu sentada ali. Não em seu quarto luxuoso no primeiro andar, mas aqui na poltrona ao lado da cama dele. De manhã, ela acordou quando alguém a cobriu com uma manta. Ela abriu os olhos e viu Dona Jandira. A senhora ficou a noite toda sentada aqui. A governanta balançou a cabeça. Vá pelo menos se lavar, troque de roupa, eu fico com ele. Mas mal Camila se levantou, Conrado abriu os olhos. Você está aqui. Alívio vibrou na voz dele. Aqui. Ela assentiu. E não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes foram difíceis. Camila mal saía do lado de Conrado e o ajudava em tudo. Ela lia livros para ele, trazia comida, ajudava-o a caminhar e a cada dia a conexão entre eles ficava mais forte. Uma semana havia se passado desde a queda de Conrado. Camila tinha se acostumado com a nova rotina. A maior parte do tempo ela passava com ele e não parecia mais uma obrigação. Conrado revelou-se um conversador inesperadamente interessante. Ele havia viajado muito, falava várias línguas e entendia de arte e literatura. Atrás de sua máscara ranzinza de milionário, escondia-se um homem culto e sensível. Naquele dia, Camila deveria ir à clínica especializada ver sua mãe. O exame tinha mostrado que uma operação era possível e ela tinha sido marcada para a próxima semana. A mãe já parecia melhor. A esperança fazia milagres. Como ele está? Perguntou Ana Souza quando ficaram sozinhas. Seu marido? Camila pensou. Ele não é como eu imaginava. Ele é uma boa pessoa, mãe, só muito solitário e infeliz. Você se apaixonou por ele? Perguntou a mãe com cuidado. Não, respondeu Camila rápido demais. Quer dizer, eu não sei. Não é amor no sentido comum, mas eu me importo com o que acontece com ele, e não é mais difícil para mim estar ao lado dele. Ana Souza pegou a mão dela. Sabe, Camila, o amor pode assumir muitas formas. Ele não precisa vir à primeira vista como nos romances. Às vezes ele cresce devagar a partir do cuidado, da compreensão. Talvez o que você sente seja o começo de algo real. Quando Camila voltou para a mansão à noite, reinava uma agitação incomum. Diante da entrada estava um carro estranho e no hall ela esbarrou com um homem grande, de uns 50 anos, em um terno caro. Você deve ser a nova esposa do Conrado, disse ele com um sorriso desagradável. Bem, tenho que reconhecer que meu irmão sempre teve um excelente gosto. Camila ficou parada como se tivesse criado raízes. Irmão? Desculpe, eu não me apresentei. O homem estendeu a mão. Geraldo Valente, o irmão mais novo do Conrado, embora eu prefira dizer menos bem-sucedido. Na voz dele soava uma inveja mal disfarçada. Camila apertou a mão oferecida com frieza. O senhor Valente não mencionou que o senhor viria. Geraldo deu um sorrisinho. Decidi visitar meu irmão. Ouvi falar de seu casamento precipitado e pensei que deveria parabenizá-lo. Onde ele está, a propósito? Nos aposentos dele. Mas ele não pode se aborrecer, ele caiu recentemente. Eu sei, interrompeu Geraldo. O Lúcio me contou tudo, o corpo já está totalmente acabado. Ele passou por ela em direção à escada. Não se preocupe, não vou cansá-lo. Camila quis detê-lo, mas naquele momento a voz de Conrado veio de seus aposentos. Deixe-o entrar, Camila. Ele não vai se acalmar de qualquer jeito. Geraldo entrou no quarto do irmão e Camila ficou no corredor, mas a porta não fechou completamente. Ela ouviu involuntariamente a conversa. Ora, maninho. A voz de Geraldo soava debochada. Está bem mal, hein? Ou isso é mais uma daquelas encenações? O que você quer, Geraldo? A voz de Conrado soava cansada. Não se pode simplesmente visitar um parente? Fiquei sabendo que você se casou com uma garota que poderia ser sua neta. Comprou uma enfermeira? Escolha bem suas palavras. O que tem de errado nisso? Geraldo riu. Nós dois sabemos a verdade. Você pagou por ela. Como por uma coisa. Exatamente como você comprou tudo na sua vida. Negócios, relacionamentos, até sua primeira esposa. Elisa não casou comigo por dinheiro, contradisse Conrado. Mas a insegurança vibrou na voz dele. Continue dizendo isso para si mesmo, mas nós dois sabemos que ela não te amava. E sabe o que é mais engraçado? A Luísa também não. Sua filha te odiava, Conrado. Ela me contou. Houve um silêncio. Camila pressionou a mão na boca para não gritar. Você viu a Luísa? A voz de Conrado tremia. Claro que sim, Elisa me ligou depois da separação de vocês.
Nós nos encontramos. Ela queria meu conselho sobre como lidar com você, e a Luísa estava junto. Uma menina adorável. Pena que ela morreu. Mas sabe o que ela me perguntou? Por que o pai dela era tão frio? Por que você nunca estava lá para ela? Ela chorou, Conrado. Sua filha chorou por sua causa. Saia, sussurrou Conrado. Por favor, saia. Mais uma pergunta, maninho. Você já mudou o testamento a favor da sua jovem esposa? Ele fez uma pausa. Ou ela ainda não sabe que a herança prometida ainda precisa ser formalizada? Eu me pergunto o que acontece se você não conseguir mais fazer isso. O Antigo Testamento em meu nome ainda é válido. Camila paralisou. O testamento. Ainda não tinha sido mudado. Eu vou reescrevê-lo esta semana, disse Conrado. Já combinei com o tabelião. Vai mesmo, zombou Geraldo. Mas você ainda não reescreveu, e considerando seu estado de saúde, talvez não consiga mais. Pense nisso, e também no fato de que sua querida esposa talvez esteja desperdiçando o tempo dela com um velho moribundo. Ele saiu do quarto e esbarrou com Camila no corredor. Ele sorriu. Ouviu a conversa. Não faz mal, não faz mal. Agora você sabe a verdade. Meu conselho. Pressione-o com o testamento, senão você vai acabar de mãos vazias. Camila olhou Geraldo se afastando e sentiu tudo revirar dentro dela. As palavras do irmão ecoavam em sua cabeça. Pressione-o com o testamento, senão você vai acabar de mãos vazias. Lentamente ela entrou no quarto de Conrado. Ele estava sentado na cama de costas para uma porta. Seus ombros estavam caídos. A máscara estava na mesa de cabeceira. Desde a queda naquela noite, ele não a usava mais na presença de Camila. Ele não se virou quando ouviu os passos dela. Você ouviu tudo? Não era uma pergunta. Sim, Camila se aproximou. É verdade? O testamento ainda está no nome dele? Conrado suspirou pesadamente e finalmente se virou para ela. Seu rosto desfigurado pelo derrame parecia especialmente triste na luz fraca dos abajures. Sim, eu o fiz muitos anos atrás, quando Geraldo e eu ainda tínhamos uma relação normal. Depois da morte da Luísa, eu simplesmente não vi mais sentido em mudar. Não havia ninguém para quem eu pudesse deixar a fortuna de qualquer maneira. Ele olhou para ela. Quando você concordou em se casar comigo, eu instruí o Lúcio imediatamente a contatar o tabelião. Eu queria transferir tudo para você. Por que o senhor não fez isso, então? O tabelião estava viajando. Ele só volta depois de amanhã. Eu queria te contar, mas... Ele calou-se. Eu tinha medo de que você pensasse que eu estava tentando comprar seu afeto. Que dinheiro é a única coisa que posso te oferecer. Camila afundou em um banquinho ao lado da cama. Os pensamentos zumbiam em sua cabeça. Lúcio tinha lhe prometido a herança antes mesmo do casamento. Então Conrado tinha de fato planejado desde o início mudar o testamento. Mas e se ele não conseguisse? E se algo acontecesse antes do encontro com o tabelião? No que você está pensando? Perguntou Conrado baixinho. Que o Geraldo tem razão, admitiu ela. Eu concordei com este casamento por causa do dinheiro. Não para mim, mas ainda assim por causa do dinheiro. Isso não me faz melhor do que aqueles que o senhor chama de compradores em sua vida. Não! Contradisse Conrado bruscamente. Você é diferente. O Geraldo disse essas maldades de propósito para nos separar. Ele é invejoso e ganancioso. Ele sempre foi assim. Eu o ajudei, dei dinheiro para os negócios dele, o livrei de dívidas, mas nunca foi o suficiente para ele. Ele queria o mesmo que eu, mas não queria trabalhar para isso. Ele disse que o senhor comprou tudo na vida, até a Elisa. Conrado fechou os olhos e uma expressão de dor passou pelo seu rosto. Talvez ele tenha razão. Talvez eu realmente pensasse que o dinheiro resolve tudo. Eu cobri Elisa de presentes, comprei uma casa enorme para ela, um carro caro. Eu achava que isso era amor, dar a alguém tudo o que ele deseja. Mas eu esqueci o mais importante, dar a mim mesmo, meu tempo, minha atenção. Ele abriu os olhos e olhou para Camila. Com você eu não quero repetir esse erro. Não quero que apenas dinheiro fique entre nós. Mas havia um acordo entre nós. Camila sentiu sua voz tremer. O senhor me comprou, pagou pela minha companhia. Não é a mesma coisa? No começo, sim, admitiu Conrado. Mas agora, Camila, diga honestamente, quando você sentou na minha cama naquela noite depois da minha queda, quando você leu livros para mim e cuidou de mim por uma semana, você fez isso só porque eu paguei pelo tratamento da sua mãe? Ou havia algo mais?
Camila ficou em silêncio. Ela não sabia o que responder, porque ela mesma não entendia completamente seus sentimentos. Quando ela cuidava de Conrado, de fato não tinha sido difícil para ela. Mais ainda, ela tinha se preocupado com ele. Sofrido quando ele estava mal. Mas isso era amor ou apenas pena de um homem solitário e doente? Eu não sei, admitiu ela finalmente. Eu realmente me importo com o que acontece com o senhor, mas não posso dizer que amo no senhor. Isso seria mentira. Eu não exijo amor. Conrado estendeu a mão e cobriu cuidadosamente a mão dela com a dele. Eu só te peço para não ir embora, para ficar comigo até o fim, e não por causa do dinheiro, não por causa do testamento, mas simplesmente porque é mais fácil para mim quando você está perto. Camila olhou para suas mãos unidas. A mão dele quente, seus dedos segurando a mão dela com cuidado. E naquele toque não havia nada de exigente, nada invasivo, apenas um pedido e esperança. Tudo bem, sussurrou ela. Eu fico. Eles ficaram sentados assim por alguns minutos em silêncio. Então Camila retirou sua mão suavemente. O senhor precisa descansar, e eu preciso pensar. Ela saiu do quarto e subiu para o dela. A noite toda ela não conseguiu dormir. Revirou-se na cama e repassou a conversa com Conrado e as palavras de Geraldo em sua cabeça. De manhã, ela tomou uma decisão. No café da manhã, ela disse a Conrado: eu quero que o senhor não mude o testamento. Ele deixou cair o garfo com o qual ia comer seus ovos mexidos. O quê? Não mude o testamento para o meu nome, repetiu Camila com firmeza. Eu não quero que o dinheiro fique pendurado entre nós. Não quero pensar na herança a cada momento ruim do senhor. E não quero que o senhor pense que estou ao seu lado apenas por isso. Camila, isso é loucura. Conrado balançou a cabeça. Você se casou comigo sob a condição de que estaria garantida. Isso a senhora pode... Camila o interrompeu. O senhor não me deve nada. A mamãe já está recebendo o tratamento dela. As dívidas do meu pai estão pagas. Isso é o suficiente. O resto só se eu realmente merecer. Não como uma esposa de contrato, mas como... Ela hesitou para encontrar as palavras certas. Como uma pessoa que realmente se importa com o senhor. Conrado a olhou por um longo tempo e em seu único olho visível brilharam lágrimas. Você é incrível, sussurrou ele. Absolutamente incrível. Eu simplesmente não quero viver com o pensamento de que estou esperando sua morte para ganhar dinheiro, confessou Camila. O que o senhor já fez pela minha família é o suficiente para mim. E se o senhor quiser me deixar algo, então só quando tiver certeza de que eu mereci, não antes. Lúcio Borges apareceu na porta. Senhor Valente, o tabelião ficou livre mais cedo. Ele poderia vir hoje à noite, se for conveniente para o senhor. Conrado e Camila trocaram um olhar. Ele ergueu uma sobrancelha interrogativamente e ela assentiu. A decisão estava tomada. Diga a ele que mudei de ideia, disse Conrado ao seu assistente. Eu não vou mudar o testamento. Lúcio Borges olhou para os dois surpreso, mas ficou em silêncio, apenas assentiu e saiu. Os dias seguintes passaram em uma estranha tensão. Camila sentiu que sua decisão de recusar a herança tinha mudado algo entre ela e Conrado. Ele a olhava de forma diferente, com uma reverência e ternura que não existiam antes. E ela mesma se pegava cada vez mais pensando que sentia falta dele quando ele não estava por perto. A operação da mãe foi um sucesso. Camila passou o dia todo na clínica segurando a mão do pai, que mal conseguia ficar quieto de tanta agitação. Quando o cirurgião saiu da sala de operações e informou que tudo tinha corrido bem, Jorge Souza caiu no choro e Camila sentiu um peso sair de seus ombros, um peso que a esmagava há meses. À noite, ela voltou para uma mansão cansada, mas feliz. Conrado a esperava na biblioteca e quando ela lhe contou as novidades, ele sorriu. Ele sorriu de verdade, apesar de seu rosto desfigurado. Fico feliz por você, Camila, muito. Por você e sua família. Isso é tudo graças ao Senhor. Ela sentou-se ao lado da poltrona dele. Sem o Senhor, a mamãe não teria sobrevivido a essa operação. Então eu fiz pelo menos uma coisa certa nesta vida. Ele pegou a mão dela na dele. Sabe, eu pensei no que você disse sobre o testamento. E eu quero que você saiba, eu vou cuidar de você de qualquer maneira. Talvez não através do testamento, mas há outros meios. Por exemplo, um fundo fiduciário. Isso Geraldo não pode contestar. Senhor Valente, por favor. Ele apertou a mão dela.
Deixe-me fazer isso, não porque você é minha esposa de contrato, mas porque você se tornou preciosa para mim, muito preciosa, e eu não posso permitir que você fique de mãos vazias após minha morte, enquanto Geraldo nada em dinheiro. Camila olhou nos olhos dele e viu ali tanta sinceridade que não pôde recusar. Tudo bem, mas apenas uma quantia razoável, não a fortuna toda. Combinado? Conrado suspirou aliviado. Eles ficaram sentados até tarde da noite na biblioteca conversando sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos. Conrado contou sobre lugares onde tinha estado, sobre países que gostaria de ter mostrado a Camila, se sua saúde permitisse. Ela ouvia, imaginava essas viagens e reconhecia com tristeza que elas nunca aconteceriam. No que você está pensando? Perguntou Conrado, ao notar o olhar melancólico dela. Em como é injusto. O senhor sabe tanto, viu tanto, e agora está preso a esta casa, a esta poltrona. Ela ficou em silêncio. O senhor sonhava em me mostrar o mundo, mas nós dois sabemos que isso é impossível. Nem tudo está perdido. Conrado sorriu inesperadamente. Tenho uma ideia, mas é uma surpresa. Você saberá amanhã. Na manhã seguinte, uma batida na porta acordou Camila. Dona Jandira trouxe uma bandeja com café da manhã e sorriu misteriosamente. O senhor Valente mandou avisar para a senhora se agasalhar bem e vir à entrada principal às 10 horas. O que está acontecendo? Perguntou Camila curiosa. A senhora vai saber. A governanta apenas sorriu enigmaticamente. Pontualmente às 10 horas, Camila desceu. Na entrada, Conrado a esperava, vestido com um casaco quente, apoiado em sua bengala. Ao lado dele estava Lúcio Borges. Nós vamos fazer um passeio, anunciou Conrado. Quero te mostrar um lugar. Eles entraram no carro, um SUV espaçoso com assentos confortáveis, e partiram. A viagem durou cerca de 1 hora. Camila olhava pela janela para a paisagem que passava. Campos, matas, pequenos vilarejos. Conrado estava em silêncio, mas um sorriso brincava em seus lábios. Finalmente pararam em um pequeno lago, cercado por floresta. A margem estava coberta de folhas coloridas de outono. A água estava calma e clara e refletia o céu. Bem na beira da água havia um pavilhão de madeira com vista para o lago. Este é o meu lugar favorito, disse Conrado quando saíram do carro. Lúcio o ajudou a chegar ao pavilhão. Comprei este terreno muitos anos atrás. Eu queria construir uma casa aqui, mas nunca cheguei a fazer. E então veio o derrame e achei que nunca mais viria aqui. Longe demais, complicado demais com minha saúde. Por que viemos aqui então? Perguntou Camila, sentando-se ao lado dele no banco do pavilhão. Porque percebi que, se não for agora, quando então? Conrado olhou para o lago. Eu não posso te mostrar Paris ou Roma. Não posso te levar para as montanhas ou para o mar. Mas posso compartilhar com você o que é importante para mim. Este lugar, esta beleza. Camila sentiu um nó na garganta. Ela olhou para o lago, para as árvores refletidas na água, para a cena silenciosa e pacífica ao redor deles e reconheceu que era de fato lindo, talvez até mais bonito que atrações turísticas estrangeiras. Obrigada, sussurrou ela. Isso é realmente um lugar especial. Eles ficaram sentados lá por mais de 1 hora, simplesmente aproveitando o silêncio e a paz. Conrado contou como tinha encontrado o lago, como tinha sonhado em construir uma casinha aqui para sua família. Camila ouvia e imaginava como a vida dele poderia ter sido se tudo tivesse acontecido diferente. No caminho de volta, Conrado cochilou no carro e encostou a cabeça no ombro de Camila. Ela ficou sentada imóvel, com medo de acordá-lo, e olhou para o rosto dele. Mesmo desfigurado pela paralisia, parecia-lhe agora familiar. Antes ela via nele apenas um velho homem doente que a tinha comprado. Agora ela via um homem com o coração partido, que tentava encontrar um pouco de calor antes do fim. E de repente ela entendeu que tinha se apaixonado. Não apaixonadamente, não loucamente, mas silenciosamente, profundamente e de verdade. Esse pensamento a atingiu e a assustou ao mesmo tempo. Ela tinha se apaixonado por um homem moribundo, por um homem a quem restava tão pouco tempo. À noite, enquanto Conrado se recuperava da viagem, Dona Jandira bateu na porta de Camila. O rosto da governanta estava preocupado. Temos um problema, disse ela baixinho.
Eu ouvi uma conversa telefônica de Lúcio Borges. Ele ligou para Geraldo Valente e falou sobre o estado de saúde do Sr. Valente, sobre o fato de ele ter saído de casa hoje. Geraldo perguntou quando isso poderia acabar e Lúcio respondeu: em breve, muito em breve. Camila paralisou. A senhora acha? Eu não sei no que acreditar. Dona Jandira balançou a cabeça. Mas eu não gosto do que ouvi. Lúcio Borges trabalha há 20 anos para o Sr. Valente, mas ele também conhece bem o Geraldo. E se o testamento ainda estiver em nome do irmão mais novo? Ela não terminou a frase, mas para Camila estava tudo claro. Precisamos avisar o Sr. Valente. Avisar do quê? A governanta deu de ombros. Não temos provas, apenas suspeitas, e o Sr. Valente confia em Lúcio como em si mesmo. Então eu vou prestar mais atenção, disse Camila decidida. Não vou sair do lado dele. Nos dias seguintes, ela de fato mal saiu do lado de Conrado. De manhã tomavam café juntos, durante o dia ela lia para ele, ou eles simplesmente conversavam, à noite jantavam. Lúcio Borges tentou várias vezes atraí-la para longe sob diferentes pretextos. Documentos para assinar, conversas sobre a decoração do quarto dela. Mas Camila encontrava cada vez um motivo para ficar com Conrado. Ela via como o assistente franzia a testa, como ele lançava olhares irritados para ela, mas não dizia nada, não pressionava. Talvez Dona Jandira tivesse se enganado. Talvez a conversa tivesse sido inofensiva. Mas então aconteceu algo que dissipou todas as dúvidas. Aconteceu uma semana depois do passeio ao lago. Camila veio com o chá da manhã para Conrado, como fazia todos os dias. Ele estava sentado em sua poltrona, na janela, segurando um documento na mão. Seu rosto estava mortalmente pálido. — O que aconteceu? Perguntou Camila preocupada. Conrado lhe entregou o papel em silêncio. Era o impresso de uma transferência bancária. Uma quantia muito alta tinha sido transferida 3 dias atrás de sua conta para uma conta offshore e a assinatura no documento de transferência era a dele, de Conrado. — Eu não fiz isso, sussurrou ele. Camila, eu não assinei essa transferência. Eu nem sequer vi este documento. Camila olhou para a assinatura. Ela realmente se parecia com a letra de Conrado, que ela tinha visto muitas vezes. Mas havia um detalhe: a última letra do sobrenome. Em Conrado, ela terminava sempre com um floreio característico. Aqui faltava esse floreio. Isso é uma falsificação, disse ela. Alguém falsificou sua assinatura e roubou o dinheiro. Lúcio! Arquejou Conrado. Só ele tem acesso às minhas contas. Só ele poderia fazer isso. Nesse momento a porta se abriu e Lúcio Borges apareceu na soleira. Na mão ele segurava uma pistola. Que pena que vocês descobriram isso tão rápido, Sr. Valente, disse ele friamente. Eu esperava ter mais tempo. Camila instintivamente deu um passo à frente e protegeu Conrado. Seu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Lúcio, o que você está fazendo? A voz de Conrado tremia não de medo, mas da dor da traição. 20 anos! 20 anos você esteve ao meu lado. 20 anos eu fui sua sombra, gritou o assistente e seu rosto se contorceu. 20 anos eu realizei cada um dos seus caprichos. Sorri, me curvei. O senhor nem me percebia como pessoa. Eu era apenas uma função, uma ferramenta. E Geraldo Valente, ele me ofereceu uma parte, dinheiro de verdade após a sua morte. Tudo o que eu tinha que fazer era ajudar para que fosse um pouco mais rápido. Vocês queriam matá-lo, sussurrou Camila. Eu não queria. Eu quero, corrigiu Lúcio friamente. Hoje, agora mesmo, um acidente. O velho doente caiu da escada. Ninguém vai poder provar nada. E amanhã, Geraldo Valente assume a herança e eu recebo minha parte. E eu? Perguntou Camila, tentando ganhar tempo. O que acontece comigo? Você foi a testemunha. Infelizmente você tentou ajudar seu marido e caiu também. Uma tragédia. Conrado tentou se levantar, mas Lúcio apontou a arma diretamente para ele. Fique sentado. Nesse momento, Dona Jandira invadiu o quarto com um candelabro pesado. O golpe atingiu Lúcio bem na nuca. Ele gemeu e desabou. A pistola caiu de sua mão. Eu ouvi, ofegou a governanta. Eu ouvi e chamei a polícia. Eles já estão a caminho. Camila correu para Conrado. Ele estava sentado pálido e em choque. Ela o abraçou e ele se agarrou a ela como uma criança. Acabou, sussurrou ela. Está tudo bem, eu estou aqui. A polícia chegou minutos depois.
Lúcio foi levado algemado. Descobriu-se que Dona Jandira já tinha contatado o banco antes e bloqueado a transferência. O dinheiro tinha permanecido na conta de Conrado e as gravações das câmeras de segurança na mansão tinham registrado Lúcio falsificando a assinatura. Geraldo também foi preso. A correspondência no telefone de Lúcio estava cheia de provas da conspiração deles. 3 meses se passaram. Camila estava sentada no mesmo pavilhão no lago, para onde tinha ido com Conrado. Ao lado dela estava ele, mas sem bengala. A reabilitação, que tinha começado após a prisão de Lúcio, mostrou resultados inesperados. Descobriu-se que parte dos sintomas tinha sido agravada por medicamentos que o assistente lhe administrava secretamente. Sem esses aditivos, Conrado começou a se recuperar. "No que você está pensando?" perguntou ele, pegando a mão dela. "No caminho estranho que tivemos que percorrer." Camila olhou para o rosto dele. A paralisia não tinha desaparecido completamente, mas estava visivelmente menor. Ele não usava mais a máscara. "Começamos como estranhos ligados por um contrato. E agora? E agora somos uma família", completou Conrado. "Uma família de verdade, sem contratos e condições." "Sabe o que é engraçado?" Camila sorriu. "Na primeira noite de núpcias, eu pensei que quando o senhor tirasse a máscara, eu veria um monstro. Em vez disso, vi um ser humano, apenas um ser humano que precisava de amor. E você me deu esse amor." Conrado se inclinou e a beijou, terna e cuidadosamente. O primeiro beijo verdadeiro em todos os meses de casamento. Ao longe, na margem do lago, operários construíam a fundação de uma casa, exatamente aquela com que Conrado tinha sonhado. Agora, não era mais um sonho, mas realidade, o futuro deles. E no bolso interno do paletó de Conrado estava um novo documento, um testamento que deixava toda a sua fortuna para Camila. Não porque ela fosse sua esposa de contrato, mas porque ela tinha salvado a vida dele e, o que era mais importante, lhe tinha dado o amor. "Fiquei realmente muito feliz que você esteja aqui e que eu tenha podido compartilhar minha história com você. Se você gostou da minha história, mostre-me curtindo meu vídeo e se inscrevendo no meu canal. Vamos ver quantos somos. Escreva para mim nos comentários de qual cidade e a que horas você está ouvindo. Estou tão curioso para saber de onde todas as pessoas queridas encontram o caminho até aqui. Se você quiser me apoiar adicionalmente, também pode me enviar uma pequena doação. No meu canal, eu narro novas histórias de vida todos os dias, só para você. E logo aparecerão 2 das minhas histórias mais populares na tela, para que você possa escolher diretamente.